Estamos começando mais um programa da série Alternativa Brasil-Portugal, aqui no Canal Até Agora. E, como sempre, eu, Antônio Cezerdelo e José Couto Nogueira vamos conversar sobre a conjuntura mundial, sobre as atualidades que afetam as comunidades brasileiras e lusitanas por toda a parte do mundo. Nós estamos conversando ainda agora sobre as comidas brasileiras, as comidas internacionais que são completamente subvertidas pelos brasileiros. E nós falamos, por exemplo, da possibilidade de uma pizza de feijoada, de uma pizza enfim, de cabobó, pizza de sarapatel. Bom, e aí nós descobrimos que o brasileiro conseguiu, inclusive, ensinar o japonês, o chinês a dizer, assim, topless, é o Shenchutian. Mas tudo bom, Couto? Como é que você está? Estou ótimo, já estou com o nariz, não se vê aqui, mas já estou com o nariz normal, já não tem nada, e o que me dá uma ótima disposição, porque ter um emplastro no meio dos olhos era horrível, e pronto, a minha saúde está. Estou a ficar velho, a tropeçar nas coisas, a enganar-me a escrever à máquina. Estou a sentir os efeitos da idade, entende? E Cezedeiro, tem e que ter cuidado. Cezedeiro, e Cezedeiro, como é que tá? Tá bem? Eu estou bem, tanto quanto posso. O pior para mim é a minha memória, que me falha nos momentos cruciais. De resto, não me posso queixar, faço uma vida normal. Não saio muito, sobretudo não saio à noite, porque Lisboa tornou-se uma cidade menos segura e, sobretudo, para uma pessoa já de idade, como é o meu caso. Se fosse jovem, também já ia para a noite, para as discotecas, para os bares, etc. Onde, aliás, já fui até fartar. Mas agora já não vou, porque receio o caminho para lá, ou receio para o caminho para cá, etc. De resto, vou relativamente seguro, para não dizer bastante seguro, e eu moro num bairro chamado o Bairro das Ilhas, numa divisão territorial de Lisboa que se chama Arroios. Eu moro no bairro de Arroios. Arroios é uma palavra portuguesa, talvez da ascendência árabe, quer dizer rio pequeno. Portanto, aqui em Arroios desaguavam vários rios pequenos, que vão dar numa rua que se chama a Rua de Arroios, que sai na Baixa e que levava a água toda desta parte da cidade para a Baixa, e as lojas, eu ainda me lembro disso, quando acontecia isso, tinham que tirar as coisas que tinham demonstração na rua e a correr pô-las lá dentro, senão elas eram todas arrastadas. Isso eu não me lembro. Ô, Couto, e você lembra desse tempo? Não, não me lembro disso, mas eu, quer dizer, eu realmente não. A Baixa, para mim, eu nunca morei na Baixa, portanto, que é a área que o António está a falar, que é a área junto ao rio. Portanto, Lisboa ah, tinha a Avenida da Liberdade, que é aquela grande avenida que vai até ao terreiro à Praça de Comércio, era um rio. No tempo dos romanos era um rio. E a Almirante Reis, que é outra grande. Portanto, era uma série de rios que iam em confluência até ao Tejo, que é o Rio Maior, que logo a seguir a Lisboa, a meia dúzia de quilómetros de Lisboa, entra no Oceano Atlântico. Lisboa foi construída em cima de rios e durante muitos anos havia enchentes, houve em 1900 no regime anterior, 64, acho eu, houve uma enchente que matou não sei quantas pessoas. E esse problema foi resolvido porque, entretanto, construíram coletores brutais. O maior é um que vai a Cascais e sai dentro do mar 2 quilómetros. Portanto, as coisas são. E existem, atualmente, três ou quatro instalações de reciclagem de água, não é? Portanto, que renovam a água e produzem. Como é que se chama? Centrais de. Eu não me lembro como é que se chama. Mas, pronto, a infraestrutura de Lisboa está atualmente está em bom estado. O que é pior na cidade é os transportes, porque a cidade, imagina um leque aberto, é o formato de Lisboa. Portanto, converge tudo na Praça do Comércio, está a ver? E as ruas,
não coincidem umas com as outras. O centro de Lisboa é muito complicado. Só deixa de ser nos bairros novos, onde já houve urbanismo, são da época do urbanismo, não é? Aliás, são da época de Salazar. Foi mais ou menos nos anos 40, 50 que começaram a fazer esses bairros novos. Mas é uma cidade, eu acho uma cidade muito agradável. Não, quer dizer, hoje em dia tem jardinamentos em quase toda a parte, é bem tratada. O pior são os pisos das ruas, que continuam péssimos. Não sei porquê. Nós ainda usamos uma coisa que se chama calçada à portuguesa, que é a rua, o pavimento é feito de paralelepípedos de ardósia. E os paralelepípedos são muito irregulares. Quando você junta a isso os trilhos dos bondes, você tem uma situação, eu andei de moto durante anos, tem uma situação sempre perigosa. E o trânsito, quando o António disse que não saía porque era pouco seguro, não estava a referir-se à segurança no sentido de assaltos, porque nesse aspecto Lisboa é das cidades mais seguras do mundo. É segurança no sentido do mau humor e da estupidez dos condutores, que é uma coisa brutal, brutal em Lisboa. E além desse mau humor e dessa estupidez, ainda tem os caras que andam de trotinete e de bicicleta e que passam pelo meio os distribuidores da Uber de comida e da Glovo, que são os dois, andam de bicicleta, assim, é difícil não matar um de vez em quando. Eu nem sei se não mataram algum. O problema é que tantas bicicletas como as trotinetes não têm matrícula e não é preciso carta de condução para as dirigir. Eu não faço ideia como é que se resolve legalmente esse problema, porque você Mas atingiu um veículo que não existe. vamos perguntar ao quase vereador e vereador de Lisboa, Antônio Cesar, que ele tem solução para essas coisas. Hein, Cesar? Qual é a solução? Existe solução para isso? Bem, existe se houver vontade política, mas é que não tem havido até agora muita vontade política e o que fazem é só já in extremis, para dizer, para explicar de outra maneira, já quando as coisas chegaram ao extremo, já não se pode suportar mais. E é nessa altura que intervém à pressa e com estudos mal feitos. Lisboa devia ser recuperada com os estudos feitos de novo para os novos desafios da cidade de Lisboa, que são haver muito mais carros. Antigamente, ter um carro era um sinal de riqueza. Hoje não é um sinal de riqueza. É um sinal vulgar, porque se vendem em segunda, em terceira, em quarta mão, e qualquer pessoa pode até ter um carro por 2.000 euros. E ele anda. E depois há as bicicletas, e depois há as trotinetas, depois há os rapazes que vêm com a namorada ou com o namorado, as namoradas com o namorado, às cavalitas ou atrás, o que é um perigo para eles e um perigo para nós. E não há regras que se imponham a essa gente. De forma que temos um, um, uma, uma cidade que a esse nível é sinistra. Todos os dias lemos no jornal que um rapaz ou uma rapariga ou um par de noivos ou a mãe que ia com o filho atrás, à frente, ao lado, foram atropelados e estão em estado perigoso, vão para o hospital que tem 50 pessoas à frente, portanto só os atende daqui a umas horas, entretanto a pessoa se está mal pode morrer, mas se fosse tratada no momento não morria. De forma que o serviço de saúde está mal, em Portugal, mesmo muito mal, e vai haver uma greve geral, muito em breve. Uma greve de todos os operários, de todos os trabalhadores. E o Uma, governo está aflito porque Lisboa vai parar. uma greve geral de todos os operários, todos os assalariados? Sim, sim. Transporte. De, de- Greve. de Transporte, tudo né? vai Ah, mas acontecer. quando para o transporte, para o resto, né? Porque as pessoas Para, não podem. para tudo que as pessoas não podem ir para o emprego. Hoje em Trans- dia, Transporte. durante a pandemia, nós fomos ensinados sobre a possibilidade de trabalhar em casa, né? Chama-se trabalho remoto, né? Nós É, também. não é o trabalho em casa, ele é feito, a pessoa fica em casa trabalhando através do computador. Mas isso requer um certo preparo, né? Não é assim durante uma greve. A greve a pessoa não vai trabalhar, mesmo trabalho presencial, trabalha em hotel, porteiro,
sei lá, cozinheiro, camareiro. Não vai mesmo, não tem como ser remoto, né? Trabalha no. Uma greve geral de transportes é uma coisa muito séria, muito grave. Inclusive, viu, Couto, você que gosta de saber das novidades políticas por todo o país, o Bolsonaro, que é um mentiroso, né? Um homem mentiroso, não somente ele, mas todo o pessoal, todo que está no entorno dele, é um grupo muito mentiroso. Gosta de trabalhar na base de fake news. Então, tentando pressionar o nosso Supremo Tribunal Federal, e espalhou que iria haver uma greve geral de caminhoneiros. Uma greve geral de caminhoneiros num país como o Brasil é uma coisa muito séria, né? Porque a circulação de cargas para, e a gente não pode esquecer que foi uma greve geral de caminhoneiros que derrubou o governo Allende, Pois foi, não é? pois foi. Daqui também Então, teve aí uma também. greve de caminhoneiros no tempo do Cavaco, em que o Cavaco era presidente, que foi praticamente essa greve que o deitou abaixo. Presidente não, primeiro-ministro. Essa greve praticamente deitou-o abaixo. Foi uma greve de 2 ou 3 dias. Os caminhões, por exemplo, nas pontes ficavam em fila dupla, parados, e a única maneira, por exemplo, na ponte 25 de Abril, que é a maior ponte de Lisboa, teve que vir o exército, só o exército é que tinha veículos como é que se diz, para carregar com os caminhões, entendeu? E mesmo assim não tinha suficientes, porque um caminhão não se tira da estrada com um empurrão, não é? Essa greve foi. ah, o António deve se lembrar dessa greve, deitou abaixo. Lembro, lembro-me sim, e isso foi uma das coisas más para o Cavaco e que fez ele depois lembrar-se de fazer a outra ponte para ir para Setúbal e para, ir para o Algarve, que ainda hoje existe e que é uma boa obra, uma boa obra de estrada. Foi do outro lado de Lisboa. Havia a Ponte Salazar, que agora se chama Ponte 25 de Abril, a única. Agora há duas. Há uma desse lado e há outra do outro lado de Lisboa. Não é assim? É assim. Não é assim? Alexandre, você teve tempo de ler o artigo que eu lhe mandei? Não, ainda não. Ah, Esse, eu você- não tive a chance. Me perdoe, não tive a chance. não, não, tudo bem, eu mandei-lhe há muito pouco tempo, aliás, mandei para aí uma É. hora. É sobre o Trump e a Venezuela, ok? Sim, como é que tá? Como é que tá a situação? Como é que você está vendo a situação? Quer dizer, o meu artigo diz que ah, é uma estupidez diplomática e cultural, mas sobretudo diplomática, que o Trump está a fazer, que vai ter consequências gravíssimas durante anos. Porque é assim, ele não vai invadir a Venezuela, ele não tem condições de invadir a Venezuela. Invadir com botas no terreno. Ele pode bombardear, pode, enfim, impedir a navegação aérea também, não é? Pode, digamos assim, fazer um cerco a Venezuela, não pode. Ele diz que vai invadir. Se ele invadir a Venezuela, primeiro, os venezuelanos todos vão estar do lado do Maduro, ou seja, é bom para o Maduro que ele invada a Venezuela. Está a ver? A oposição ao Maduro desfaz-se com uma invasão americana. Primeiro disparate, não é? Portanto, o Maduro que perdeu as últimas eleições, toda a gente sabe que ele perdeu, tanto que os resultados nunca foram, ah, como é que se diz, certificados. Ele não tem o apoio da maioria da população. Aliás, há um número que é significativo, que é 6 milhões de venezuelanos abandonaram a Venezuela nos últimos anos. 6 milhões, num país de 20 e tal milhões. Portanto, é assim, é um exodo autêntico que o Peru e os países à volta da Venezuela, o Brasil, inclusive, têm que aguentar com essa carga desses refugiados, digamos assim. Portanto, o primeiro erro é, se ele invadir a Venezuela, é fazer com que os venezuelanos se juntem a apoiar o Maduro, porque é uma invasão do inimigo. Segundo erro, vai estragar, mais uma vez, para pior, as relações da América do Norte com a América Central e do Sul. As Américas Central e do Sul, como você, Alexandre, é um exemplo,
detestam os americanos. Evidentemente Eu que o não ataque. apenas detesto, por mim, o governo, o povo americano não, o povo americano é um povo como qualquer, um povo besta, tabacudo, idiota, né? Mas o Sim, governo americano devia estar no quinto dos infernos, um pouquinho sim, depois de lá, né? ok, mas então, essa opinião que você tem e que os brasileiros em geral têm, e eu imagino que os argentinos, enfim, que todos têm, vai ser reforçada se o Trump fizer isso. Quer dizer, vai ser uma desgraça de relações públicas para os Estados Unidos. Vai ter a América do Sul e Central toda contra eles, mesmo ele invadindo só a Venezuela. Portanto, o meu artigo é sobre isso. É um disparate que ele vai fazer, mas ele já fez tantos disparates que mais um É, não vai. você é um homem sábio, né? Eu digo, viu, Zé dele, que eu sou um homem sábio. Eu sou um homem sábio, porque eu consegui reunir no meu entorno pessoas super sábias. Então, quando eu converso com o César dele e com o Couto, eu aprendo muito mais. E o Couto, ele tem a sensibilidade de pegar temas importantes e e impregná-los com a sua experiência própria e a sua forma de ver o mundo. É evidentemente que aqui ou ali a gente pode discordar um pouquinho. Não são discordâncias localizadas, né? Mas quando é para falar mal de Trump, eu estou junto com ele e com qualquer outra pessoa do mundo, né? Eu É que acredito que o Trump, eu já disse aqui várias vezes e repito, o Trump representa o pior da América. O lado mais competitivo e capitalista brutal, capitalista não o capitalismo que nós gostamos, que é um capitalismo ah, com barreiras, com supervisão, não é? O capitalismo na América é completamente. Aliás, na América, você sabe, não há segurança social, não há aposentadoria, não há, não há assistência médica, não há nada disso, é tudo privado. O Depois Estado têm todas que fazer seguros. Seguros para a sua saúde, seguros para a sua velhice, seguros para os acidentes que possam ter, etc. Tem tudo que estar nas companhias de seguros. Senão, não tem tratamento. não, não, mas veja e bem, não, interessante, com relação a isso, eu queria fazer duas observações. A primeira é que há pouco mais de 3 meses, um presidente de uma dessas empresas de seguro foi assassinado na rua, porque a empresa ela recolhia o dinheiro seus clientes, mas não retribuía em termos de serviços. Quando eles exatamente. pediam serviço, você não pagava, né? Então, isso é um trambique, né? Que é uma coisa própria dos americanos, né? Quer dizer, uma empresa é um país de trambiqueiros, é um país de farsantes, de piratas, é um país assim, né? Sim, Então, isso, eu lembro que há algum tempo atrás, uns 10 anos aí, uma das maiores, a Enron, eu acho que o nome era Enron, sim, a sim, Enron faliu e levou junto com ela todo o passado e o futuro das pessoas, de muitos norte-americanos, que tinham apostado toda a vida em fazer seguro, e aquele seguro foi todo pelo ralo, né? E sim, ao passado da pessoa ir pelo ralo, o futuro também foi, porque não tinha mais garantia, né? E os exatamente. Estados Unidos vivem assim, né? É um trambique em cima do outro. E o Estado não faz nada para proteger, a não ser que a vítima seja um rico. Por exemplo, nesse caso específico, do assassinato desse presidente de empresa tambiqueira, o Trump interviu na história e disse que queria uma punição muito severa para o rapaz que matou o outro. Sim. Eu não estou defendendo aqui que a solução seja matar o tambiqueiro, não. Estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que o Estado norte-americano não faz nada para proteger o povo. Nada. Não, Nada. não, No caso da Enron, e foi um caso famoso, um caso emblemático, né? A Enron faliu e todos sabiam que ia falir, e o Estado tem o dever de acompanhar as grandes empresas para saber se ela vai falir ou não, né? Faliu. Quando faliu, levou junto tudo aquilo que as pessoas foram contribuindo mês a mês, durante toda a vida, para ter algum tipo de segurança no futuro, aquilo que tudo desapareceu, e desaparecendo o passado, desapareceu também o futuro. E essas pessoas foram para onde? Quantos se suicidaram? Quantos foram para a miséria? Ou seja, isso é o capitalismo norte-americano. Aquilo não sei nem se é capitalismo, aquilo é uma pirataria institucionalizada. é o capitalismo, o chamado capitalismo selvagem. É como nós chamamos. Agora,
Por outro lado, em termos de capitalismo, eu quero dizer que o presidente Lula no Brasil tem dado ao mundo uma lição do que significa bom capitalismo. Agora, por exemplo, por iniciativa do governo federal, vai haver uma isenção de imposto de renda das pessoas que ganham até R$ 5.000. Elas que pagavam antes um- muito dinheiro, vão deixar Mil, de pagar. Vão que é deixar assim, de pagar. E é, quem ganha até 7.000 vai ter um abatimento. Deixa de pagar até 5.000 e daquilo que varia de 5.000 até 7 vai pagar um pouquinho. Aí a é, pergunta é, esse dinheiro vai para onde? Vai para o vai, comércio, vai para o comércio. Porque as pessoas que têm uma demanda reprimida vão ter uma sobra de dinheiro porque deixou de pagar imposto e vai pegar esse dinheiro e vai gastar no comércio. E o comércio vai ter que repor estoque e vai ter que repor estoque, fazer novas encomendas à indústria. Ou seja, está dinamizando a economia, dando um grande impulso ao capitalismo brasileiro. Então, isso é que é um governo que tem uma preocupação social, mas que não faz nada para prejudicar o capitalismo brasileiro. Pelo contrário, impulsiona. Agora as pessoas têm que trabalhar direitinho, senão. você repara, nos Estados Unidos a mentalidade é do Trump, da direita, a mentalidade é se baixar os impostos dos ricos, os ricos vão dar mais emprego, fazer mais empresas e não sei o quê. Chama-se trickle down. É da escola de Chicago essa teoria, que é a teoria contrária à do Keynes, do John Maynard Keynes, que é o inglês que está por trás do New Deal do Roosevelt. Roosevelt é que fez uh, saiu da Exatamente, recessão, exatamente, é. através desse mecanismo do Keynes, que é o mecanismo de máximo emprego, ou seja, o Estado dá emprego às pessoas. O que é que ele fez? Mandou construir estradas, uh, por exemplo, fotógrafos foram contratados para fotografar a crise, está a ver, arranjou trabalho para toda a gente, porque o pleno emprego é que é a maneira de se safar. A escola de Chicago, que é do Milton Milton, Friedman, Milton Friedman. exato. A escola de Chicago diz que se os ricos receberem mais dinheiro, vão gastar mais a contratar É e um não sei o erro, quê. é um erro. Porque os ricos têm uma propensão à poupança. Exatamente, é um erro. A curva de despesas leva a essa conclusão. Quem não faz poupança é pobre. Porque pobre Exatamente, não pode, ele não tem como poupar. Ele tem tanta despesa a fazer que ele deixa de fazer porque não tem dinheiro. Chama-se demanda reprimida. Quando ele ganha um dinheirinho, ele gasta. e Então, o estímulo à economia é esse. está provado que os ricos, quando recebem mais, têm menos impostos, não gastam essa diferença a contratar os pobres, não, ficam com ela e investem em obrigações, em ações, enfim. Portanto, não, isso está provado, quer dizer, Ou, ou então vão explorar a pobreza no outro país. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, a gente vê isso, né? E o Trump, ele que é uma pessoa que tem uma formação pessoal toda baseada no egoísmo, egoísmo. Ele nunca, o Trump na vida não tem um exemplo de coisa que ele tenha sido altruísta. Nunca, jamais. O Trump foi ao ponto de dizer que os soldados americanos que tinham morrido na Segunda Guerra Mundial eram uns suckers, eram uns idiotas, porque se tinham deixado de matar. Isto é Pois é, verdade. e isso é o Trump, isso é o Trump. Agora, como o Couto Nogueira muito bem observou, ele é o que existe de pior na natureza norte-americana. E olhe que a natureza norte-americana é muito ruim. Então, o pior disso bote ruim nisso, né? Eu acredito que no inferno tinha poucos demônios tão malvados como é o Trump, né? E aí, vamos dizer assim, o que ele encontrou. E quando ele pega uns parceiros idiotas também, né? Ele pegou o Milley, por exemplo. O Milley foi que agora, o Milley agora, viu, Couto Nogueira, ele fez uma coisa interessante, César Delo. O Milley comprou 12 aviões da Dinamarca, 12 aviões, F-16. Sim, dinamarquês. Sim. O detalhe é que esses aviões,
a Dinamarca tinha comprado dos americanos. Sim, E sim, os esses aviões ficaram obsoletos sim. e venderam para a Argentina. E a Argentina comprou para fazer gracinha para os americanos. É porque a Argentina precisa de. A Argentina não está a ser ameaçada, pá, não, não precisa Não, ter. não, não, na verdade nem isso. Isso eu acho que eu acredito que um país tem que ter arma. Tem que ter arma, né? Mas, Sim, por exemplo, o Brasil, quando foi comprar, comprou já há algum tempo, ele fez uma licitação internacional. No início, eram empresas americanas, francesas, russas e suecas. sim. A Saab, não é? A É a sueca. Saab, é a Saab. E aí houve um afunilamento. A empresa russa que produzia um avião espetacular, que é o Sukhoi, eu acho, saiu. Aí ficou o Mirage, o Phantom e o Gripen, ou Gripen, sei lá. E no final, o Brasil comprou aquele que ofereceu menor preço, maior mobilidade em voo e a transferência de tecnologia. Tanto assim que os novos aviões já estão sendo fabricados em solo brasileiro. Eles têm uma indústria aeronáutica enorme. Enorme. Pois bem, essa decisão de Lula fez com que os nossos entreguistas, e são muitos, o processassem, dizendo que Lula teria feito teria agido de forma ruim para poder colocar aviões suecos e não norte-americanos no Brasil. É uma coisa séria. Mas olha, Americanos. mas no final é o seguinte, o Lula ele tem uma capacidade tão grande. O Lula, ele quando está no governo, ele demonstra exatamente quem é Lula. Quando ele está na posição, ele assusta os conservadores. E quando ele está no governo, ele assusta muito mais. E essa semana houve uma modificação aqui no Brasil que deixou um lado da população muito triste, né? E outro um pouco alegre, né? O Bolsonaro, que está preso, ele anunciou que o candidato que ele vai apoiar é o próprio filho, o Flávio Bolsonaro, Sim. Que é e com, senador. que é senador. E com isso, ele apagou as chances presidenciais de Michele Bolsonaro, que provavelmente vai ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal, por Brasília. Agora, muita gente ficou triste, né? Porque sabia que se ela fosse candidata, iriam aparecer os filminhos que fizeram com ela nos tempos que ela era escort girl. E esses Dava filmes devem ser muito apimentados, e as pessoas queriam ver. E dizem que ela é muito animada, que ela é muito desenvolta. E Eu as pessoas queriam vê-la. acho que ela ir para o Senado não faz diferença. Uma puta a mais no Senado não faz diferença nenhuma. É, porque, Eu espero é que na candidatura esses filminhos venham à tona. bem, Porque me parece que esse filme parece muito com o Taveira. O filme do Taveira vai ser muito. A eleição no Brasil vai ser parecido com a construção lá do Taveira. se ela for candidata, que esses filmes vão aparecer. Pode ter a certeza absoluta. É assim. Quer dizer, a net, a internet, passa tudo. Não há nada. Se passar, vê bem, o Canorte agora não vai naturalmente fazer nenhuma. O Canorte agora nós temos uma regra de conduta. Nós não damos espaço para certas coisas, de jeito nenhum, né? Mas eu vou recomendar, eu vou assistir em tal canto, né? Porque deve ser uma coisa. E ela realmente diz que ela tem um remeleixo muito especial. Ela dança um samba, um frevo, um shot. Ela é muito. E dizem que ela vai pegar uns votos a mais do jeito como ela trata a coisa, viu? Você lembra que na Itália teve uma prostituta Titiolina. ela foi, como é que se diz? Foi parlamentar, não sei se senadora, A Titiolina, ela na realidade ela não era italiana, ela era, me parece que romena, romena, era né? romena. E ela fazia vida no trottoir, no Bois de Boulogne, Sim, sim, e era famosa, famosíssima. famosíssima. Mas E ela é aí se elegeu um artista e plástico americano que é maluco, que é o Jeff Koons.
que é um ótimo artista, diga-se de passagem, mas ele gosta de fazer coisas kitsch. E ele casou com ela. Ah, Ela foi, foi? ela foi casada com ele, Ah, já que bom. depois de ser senadora, depois de ser parlamentar, toda a gente sabia. E ele fez esculturas dela super provocantes em plástico. Mas esculturas, ela não exercita a profissão ou ela... Esculturas, esculturas, como é que se diz? Não, Ah, porque a escultura, normalmente o artista, né, o escultor, ele pega o modelo, bota na posição que ele quer retratar, o modelo fica ali, não, fica imóvel, né, fazendo uma pose, ou seja, para pintura ou para escultura, para que que seja, certo? Aí eu perguntei se mas ele o pode. marido colocou a titiolina na pose, se eram poses profissionais. Sim, sim, ele fez aquilo. Ele tem coisas fantásticas Mas de ela provocação. mas no exercício da profissão, ou... Não, não, quer dizer, ele fez, ela era a mulher dele e ele pediu-lhe para fazer e ela fez. Mas quer dizer, ele casou com ela como provocação. Ele é um provocador, você há de ver na internet. Jeff, J-E, dois Fs, Koons, K-O-O-N-S. Ele fez, por exemplo, um cão enorme à frente do Museu de Bilbao, do Museu Guggenheim de Bilbao, que é um cão que é feito em cimento e tem entradas para pôr flores. Portanto, quando o cão está florido, é um cachorro feito de flores. É uma coisa interessantíssima. Ele é muito original e, é riquíssimo. Ele ganha imenso dinheiro com aquelas coisas que ele faz, mas são muito bem feitas. Não é só engraçado, são esculturas, como é que se diz? Eh, ele tem uma também famosa que é o Snoopy, um Snoopy gigantesco. Aquilo é em plástico, eu acho que ele deve fazer um moldes e depois é plástico injetado, acho eu, não sei. E a Chicholina provavelmente também é assim. Ele fez um molde dela, não é? Não sei com que material, você saberá melhor. Em gesso, talvez, não sei. E é ela deitada numa posição super provocadora, com os vestidos. É muito engraçado. Mas, quer dizer, isso para o nosso caso não tem interesse nenhum. Meus parceiros, esse final de semana no Brasil, nós estamos emendando com o feriado da Nossa Senhora da Conceição. Eu aproveitei para passar o fim de semana numa cidade perto do Recife, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade chamada João Pessoa, que é a capital do estado da Paraíba. Ao ouvir falar. É uma cidade maravilhosa. E a cidade é muito agradável. Uma cidade de ruas largas, limpa. Uma cidade muito boa, muito boa. Eu recomendo a todos que queiram conhecer uma cidade brasileira boa, vá a João Pessoa. João Pessoa não tem a história que tem Salvador, não tem a história que tem Olinda, que tem o Recife, mas ela tem outros encantos. E entre outros encantos, está uma rede hoteleira muito boa, existem algumas programações turísticas muito interessantes. Mas eu trouxe esse assunto porque eu que viajo muito, passo muito tempo em hotéis, eu nunca tinha visto o que eu vi lá em João Pessoa. Entrei para tomar café e no Brasil, os cafés da dos hotéis, as pessoas pedem ovos fritos, pedem uma coisa chamada tapioca. Tapioca é uma massa assim é uma espécie de pizza, só que em vez de ser a massa, em vez de ser de trigo, é uma massa de uma massa É milho, né? é milho. Pé de omelete, pé dessas coisas assim, né? E existe um balcão, um restaurante, aonde as pessoas fazem esses pedidos. Nos hotéis, nos demais hotéis do Brasil, esses que as pessoas dão um tempinho e chegam lá no balcão e dizem, já está pronto? Ah, está pronta a entrega, lá o frito, entrega a tapioca, entrega a omelete, entrega, enfim. Nesse, daqui a pouco passou um robô fazendo a entrega. Um robozinho, e o robô ia,
circulava o salão, não batia em nada, não atropelava ninguém, porque ele tinha um sensor. Se estivesse diante de alguém, ele parava até a pessoa sair, parava ou se desviava. O fato é que ele entregava na coordenada da mesa, né? Eu, assim, o futuro chegou. Aquele robô, naturalmente, eu nunca tinha visto aqui no Brasil, né? Pode ser que tenha. E também nas viagens que eu fiz, que eu tenho feito fora do Brasil, também nunca vi, né? Foi a primeira vez que eu vi isso. Quer dizer, o uso da técnica E o interessante é que aquele robô, ele não tirou o emprego de ninguém, porque ele fazia o serviço e que as pessoas, elas próprias faziam antes, que elas iam buscar. Agora não, o robô leva a elas aquilo que iam buscar. E eu queria ouvir de vocês a opinião com relação a isso. Havia um filme antigamente chamado Os Jetsons, e era de Sim. uma família. E eu queria que se a gente comentasse um pouco sobre isso. Bom, eu acho que isso, no fundo, é uma conversa sobre inteligência artificial, porque os robôs já existem há bastante tempo, há 20 anos, talvez, e têm-se aperfeiçoado fisicamente cada vez mais. Há uma empresa americana subsidiada pelo Estado que se chama Cambridge Analytica, que faz cães, cavalos, pessoas, que fazem tudo o que uma pessoa faz. Eu vi um cão, não, era um cavalo. Enfim, do tamanho de um cavalo, mais ou menos. A descer escadas, subir escadas, abrir portas. Portanto, existe uma parte mecânica que está a ser aperfeiçoada cada vez mais. E falta a parte da inteligência. A inteligência artificial vai dar a essas máquinas capacidades muito próximas das nossas e possivelmente maiores até, porque a certa altura a programação, programam-se a si próprios. Portanto, eles por enquanto são programados por nós, não é? Mas eles vão aprender programação e programam-se a si próprios. E eu acho que isso constitui uma ameaça militar, sem dúvida, que como você calcula, o exército americano e o chinês e o russo já estão a treinar isso há anos, não é? Quer dizer, os super soldados, não é? Portanto, soldados. E com a inteligência artificial isso vai se tornar um facto. Aliás, você vê o que a inteligência artificial já fez pelos drones. Os drones, hoje em dia, podem fazer missões de busca, podem fazer missões de escolha de alvo, podem bombardear, não é? Podem fazer tudo o que um avião faz, sendo que são mais perigosos porque são pequeninos, são mais difíceis de detectar e são mais baratos de fazer. Os ucranianos estão a fazer drones a 400 dólares. Um drone de 400 dólares. Os americanos faziam uns drones muito grandes, pareciam aviões, que custavam milhões de dólares. Isto já é feito ao nível dos 400 dólares. Você pode fazer um em casa. Está a ver? Põe uma bomba, põe um sensor óptico e você comanda como se comandavam os aviõezinhos não é aqueles aviões de brinquedo que você comandava, e você manda-o e ele vê o alvo e você manda atirar e ele ou é suicida, ou se mata no alvo, ou larga a bomba e volta. Isto já existe. Portanto, eu acho que a inteligência artificial, primeiro, vai tornar a guerra mais brutal, porque a certa altura vamos ter drones dos dois lados a matar pessoas, não é? A E Rússia já está a utilizar contra a Ucrânia. quem começou a usar foi a Ucrânia. E a Ucrânia está mais avançada no fabrico do que os russos. Os russos começaram por usar Ô, ô, drones. ô, ô, Couto, Essa. essa semana chegou aqui no Brasil uma notícia de que a União Europeia teria dito que da possibilidade de fazer um ataque preventivo contra a Rússia. Não, Ao o quê? que, não, isso foi o que chegou aqui, né? Ao que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, teria dito que a Rússia estava pronta para derrotar mais uma vez a União Europeia. Eu Sim, não sei se você chegou a ouvir isso. é verdade, é verdade. Chegando, sim. É, mas Aliás, ele mencionou que chegaria a Portugal.
ou seja, ao extremo da Europa. Ele Mas, disse que já está mas ele afinado. já cá anda, porque já há relatos de que tem submarinos que estão a cortar os cabos marítimos subterrâneos que nos põem em contacto com a América e têm sido cortados por submarinos russos. Quer dizer, ele, vendo as coisas friamente, eu não acho que o Putin, não usando armas atómicas, consiga conquistar a Europa, porque ele não está a conseguir nem a Ucrânia, quanto mais o resto da Europa, que é bastante, ainda é bastante grande. Portanto, ponto de parte a hipótese nuclear, que eu acho que é de pôr de parte, porque o Putin não é maluco ao ponto de lançar bombas nucleares, porque se ele, no momento em que elas lançar, os americanos já estão a lançar de lá. Portanto, quer dizer, a hipótese nuclear é uma hipótese de destruição total. Além disso, também não lhe interessa nuclearizar a Europa, ou seja, lançar bombas atómicas na Europa, porque a Europa fica destruída. E qual é a vantagem de ter uma zona destruída, com toda a gente morta ou muito doente, que as radiações dão doenças horríveis. Nós vimos isso em Hiroshima, e porque destrói infraestruturas que ele precisa. Portanto, a bomba atómica ele não vai lançar. Agora, as ambições dele, ele falou que o Império Euroasiático, que é como ele chama, o Império Euroasiático vai de Vladivostok a Lisboa. Vladivostok na ponta uh, oeste e Lisboa na ponta leste. Isso, eu acho que isso é um objetivo que não vai acontecer. Quer dizer, eu acho que pode haver guerra na Europa. Sim, ele pode tentar invadir e haver guerra, mas que ele vai conquistar a Europa, eu não vejo essa possibilidade. Não vejo do ponto de vista prático, acho impossível. Não sei. Não sei o que é que vocês acham. Ô, Zé Dele, o que é que você acha? Bom, ele primeiro vai assimilar os países que estão ali mais próximos, a Letónia e os outros dois que lá estão próximos, e Ucrânia. depois é que vem por aí, e depois é que vem por aí abaixo. Ele já tem a Bielorrússia, que é uma fantasia, que, que é um país que não é um país soberano, vive às custas da Rússia e com a segurança da Rússia. E depois de conseguir isso, é que ele pode vir aqui para baixo porque entretanto também assusta o resto da Europa. Encontrará, em alguns países, algum apoio, mas o resto dos europeus estará toda contra, por várias razões que têm a ver com a nossa história, com a nossa religião, com a nossa filosofia, que não se encaixa na filosofia da Rússia, que foi sempre uma filosofia imperialista, desde a Catarina a Grande, que foi a grande, porque matou muita gente, inclusive eu não sei quantos maridos, e conseguiu fazer da Rússia um grande país. Mas moralmente ela não é recomendável em lado nenhum. Bem, os russos, Perfeito. eu acho que os russos sempre tiveram ambições imperialistas. Portanto, para o oeste, eles foram até ao Alasca. O Alasca era russo. E fizeram o czar Nicolau II fez o disparate de vender o Alasca aos americanos. Não sei se vocês sabem, estão cientes disso. O Alasca foi comprado pelos americanos por acho que por 8 milhões de dólares. Na altura era muito dinheiro. Mas foi um disparate estratégico enorme, não é? Porque se os russos tivessem o Alasca, estavam praticamente dentro da América, do Canadá e dos Estados Unidos. Portanto, mas de Vladivostok a Lisboa é uma distância muito considerável. Os russos não têm gente que chegue para fazer essa guerra, não têm. A Rússia tem um problema demográfico enorme, porque tem muito pouco, a população está a envelhecer muito depressa e não há incentivos à natalidade, como calculam, não é? Eu Porque subscrevo o que tu dizes, mas o Putin agora fez um contrato ou fez umas pazes com o soberano da Índia, que não é uma monarquia, é uma república, e que passa por esses caminhos, porque a Índia tem milhões de pessoas e podem morrer à vontade que não fazem falta nenhuma.
Bom, nós com essas observações sobre a geopolítica que envolve os hipotéticos confrontos entre Rússia e União Europeia, nós chegamos mais ao final de um programa da série Alternativa Brasil-Portugal. Hoje, como ocorre sempre, todas as tardes das segundas-feiras, eu tive a satisfação de conversar com José Couto Nogueira, que é o homem que entende de geopolítica e de economia no programa. Essa conversa com Antônio Cezerdelo, que é um homem que entende de política interna e externa de Portugal, e, e a gente aumenta o nosso nível de conhecimento. Hoje nós não conversamos ainda, e vamos deixar para a próxima semana a conversa sobre a política interna de Portugal. Está se aproximando da eleição, e cada dia que se aproxima as coisas ficam mais animadas. Vamos ouvir É então as verdade. despedidas de Antônio Cezerdelo. Cezerdelo com a palavra para as despedidas. Bom, é sempre com muito prazer que eu faço este programa, porque aprendo, porque emito algumas opiniões sobre aquilo que eu penso, ou vou pensando, e algumas coisas há muitos anos, e também aprendo muitas coisas sobre o Brasil, que é um país que eu adoro. E tenho muita inveja do Brasil, porque tem, quanto a mim, um dos melhores, se não o melhor, presidente da República do mundo. E nós não temos ninguém à sua altura, infelizmente, em Portugal. Os nossos políticos em Portugal são da política politiqueira. E o único que se está a afirmar um pouco, mas com algumas dificuldades, é um almirante que já trabalhou com o Costa, que foi o nosso grande primeiro-ministro e que agora está na União Europeia. Couto Nogueira. Pois eu, para mim é sempre muito divertido, no bom sentido, fazer este programa. É porque acho que é uma troca de opiniões. Nós não temos os três a mesma opinião, de maneira nenhuma, e isso dá uma certa dinâmica ao programa. É, nós tentamos apresentar as nossas opiniões com elegância, não é? Sem, sem ser como no Planalto. Portanto, não, porque eu já vi filmes do Planalto que não se acredita. Todo mundo. E aqui o Parlamento português é muito pacífico. Quer dizer, grita-se um bocado e tal, mas não vai mais longe. É isso, é um prazer para mim, que adoro o Brasil, e muito mesmo, é um E prazer ter eu mais, idem. poder contribuir para mais esta aproximação entre os dois países. Eu e os 600 mil brasileiros que já cá vivem. Muito Graças bom, a Deus. muito bom. E aí nós chegamos ao final de mais esse encontro. É um encontro que se renova a cada semana e um encontro que renova a nossa alegria, nosso prazer de encontrar não só dois amigos, mas também duas pessoas que engrandecem muito a relação entre Brasil e Portugal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.